Opa, cê tá bom? Vamos pensar num trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre guerra ideológica. A essência dessa provocação será gatilhos totalitários, muito baseado nas ações do ministro Flávio Dino, que deu aí um ultimato nos bancos para que eles se posicionassem ao lado do país e não punissem aí o ministro que sofreu com a Magnitsky. Então, assim, baseando-se muito na atualização que Dudu Bananinha expôs em suas redes sociais, alegando e colocando um alvo na cabeça dos ministros, que acabou aí ligando o alerta na cabeça de todo o STF. E, obviamente, o Dino está defendendo o resto da corte e não concordo com a ação, só estou falando a realidade, que ele está tentando se defender. O pessoal não entende que essa movimentação é um movimento barato pelo fato de os bancos do país terem 95% do lucro vindo do mercado nacional. Fora do país, eles são bancos pífios e que um sistema isolado ainda é economicamente e altamente viável para o oligopólio bancário do Brasil. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar um paralelo entre as ações da família Bolsonaro, que normalmente só fazem merda, e as opções de totalitarismo que a direita acaba acionando, pegando vácuo nessas ações. E, obviamente, ações totalitárias em forma de respiro que vão oferecer como ajuda nesse cenário político que vem se estabelecendo no país. Antes disso, aquele velho trato de sempre, se inscreva no canal, deixe o seu like e considere fazer um apoio para esse QR Code que está no canto superior da tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação, você me dá o seu like, pelo menos. Eu vou trazer esses gatilhos pela perspectiva de reféns, que é o caso da população brasileira. Entenda refém enquanto quebra de espaço individual e de livre-arbítrio de um indivíduo, o forçando a ter relação, interação e estar em um estado existencial contra sua vontade. A política moderna, ela tem como hábito forçar mudanças e tornar os indivíduos refém do desequilíbrio causado pelos próprios agentes públicos. O Brasil tem um ciclo muito simples que eu já venho alertando desde o início do ano, que é o fato que algum agente bolsonarista causa um tumulto e depois os delegados das bolhas bolsonaristas tentam salvá-lo. A esquerda vê tudo isso, começa a gritar que é facho, é facho, é facho, aciona o STF e retira uma parte da liberdade do povo. E estamos nessa palhaçada há 7 anos. Então, assim, se tu conseguir captar que toda a minha crítica é baseada no fato da direita servir de desculpa para a esquerda gatilhar o STF, você vai entender praticamente aí toda a provocação, inclusive essa propaganda heróica que esses palhaços já estão tentando formar. O pessoal está marcando manifestações para o 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, e com essa movimentação já tem canais aí que estão esquentando as manifestações. O Bolsonaro vai ser preso aí em setembro, no máximo outubro, pelo que os ministros avisaram. Então, assim, vai ser manifestações de cunho eleitoral, usando aí a morte simbólica do mito. Vão fazer manifestações de maneira burra e ofensiva contra o bloco de poder mais forte do país, gerando ainda mais rancor por parte do magistrado. Então, assim, gerando a necessidade de se controlar a massa enfurecida pela prisão do mito, usando alguma ferramenta de controle de redes sociais ou, no pior dos casos, a Guarda Nacional que o Lula tanto sonha. Então, assim, veja que estamos nessa retroalimentação caótica há 2 meses. Desde que o Dudu Bananinha começou a gatilhar a punição dos americanos, a gente não tem um dia de sossego. Os bolsonaristas queimaram mais a liberdade do povo nesse período de 12 meses que todos os 14 anos de Lula 1 e 2 e Dilma 1,5. Então, assim, o estrago que eles conseguiram fazer, nem os piores presidentes, segundo aí a direita, e eu também acredito nisso, antes que alguém comece a me chamar de esquerdista, conseguiram fazer com o país. Então, assim, o bolsonarismo é um câncer. Então, quando tu analisa todas as punições diretas que os bolsonaristas geram na sociedade, é uma coisa absurda. Então, assim, não se esqueça que esse BO todo foi criado pelo filho idiota do Bolsonaro, Dudu Bananinha, que ignorou que a direita iria vencer com muita facilidade o próximo ciclo eleitoral e praticamente aí venceria de lavada. Ele preferiu se apegar ao fato da ala mais liberal centrão usar e talvez até se apropriar de toda a reserva política do bolsonarismo enquanto o pai dele estivesse preso.
foi para os Estados Unidos tentar botar fogo em tudo, porque eles entenderam que teriam menos poder daqui para frente dentro dos ciclos eleitorais. Então, assim, a população acaba sendo punida pelos erros de indivíduos que quebram a ordem e não recebem punição. A anistia sem o Bolsonaro já estava quase saindo no plenário, e seria só focar esse fim de ano para eleger quem quisesse e forçar aí a saída do Bolsonaro da sua prisão domiciliar, uma cruel tortura de morar em uma mansão multimilionária na orla do Rio de Janeiro por 1 ano e meio. Olha só que grande prejuízo democrático morar em uma mansão. Então, assim, o bolsonarista, ele sempre gera esse ciclo de violência e retirada de liberdade justificada. Avisei em outras provocações que os memes políticos usariam várias ferramentas para forçar o emocional da massa, e quando tu olha para todo esse tumulto, é apenas aí uma novelinha antes do óbvio, que é o fato que o Bolsonaro será preso. E possivelmente o que veremos será aí um último show usando o que sobrou do imaginário popular sobre o mito, forçando aí mais e mais uma esticada de corda contra o STF. O bolsonarismo, vou falar de novo, o bolsonarismo apronta alguma bagunça a cada 4 meses. Alguém fala uma grande merda e os agentes mais famosos saem para salvar a imagem da direita do bolsonarismo. O problema é que todo vacilo justifica as ações do STF da própria esquerda, que usa as quebras de limites do bolsonarismo para dobrar e triplicar as apostas na aplicação do autoritarismo no país, o que estamos, obviamente, vendo de camarote. Então, assim, fica muito claro que a luta bolsonarista é para auxiliar a implementação de controle totalitário no país. É um absurdo. Eles estão ajudando na venda de liberdade do brasileiro. As pessoas não entenderam que estão vendo um tesourão muito bem ajustado. O bolsonarismo alimenta o petismo e a massa não vê que, no fim, algum agente público vai alarmar algo muito crítico, como que o Dino fez hoje, e depois vai fazer um mal menor para sinalizar uma espécie de trégua, o que nunca acontece. Os indivíduos estão entregando a sua liberdade em troca de segurança ambiental e toda semana a novela vem esquentando e retirando mais liberdade. E depois de um tempo se gera aí algum tipo de estopim que vira uma treta ainda maior, tirando ainda mais liberdade. E tipo assim, é todo um ecossistema, acaba vivendo disso. Os jornais vão vender mais, os canais do YouTube vão engordar, inclusive o meu, e vida que segue. Só que os indivíduos, nesse vida que segue, seguem com redução de suas liberdades individuais dia após dia. Então assim, é muito difícil tu não projetar um cenário futuro e ver um colapso por todo esse carrossel de desgraça, todo esse ciclo bolsonarista. Então assim, sempre que o país está começando a se acalmar, como foi no início do ano, onde o Lula estava com a sua menor popularidade, os agentes da direita, aproveitando essa perca de popularidade, começaram a despontar. O que aconteceu? Dudu Bananinha e alguns agentes bolsonaristas vieram e tocaram o terror. E isso vai continuar até o Bolsonaro acabar com o que as pessoas entendem como direita, e que os bolsonaristas acham que só existe por conta do pai Bolsonaro deles. Esse carrossel de treta bolsonarista, essa novela que eles vendem para idosos doarem dinheiro, que vai rolar a cassação de ministro, entre outras mentiras, só vai acabar quando o Bolsonaro for preso e o Bananinha for cassado, ou quando a direita acabar de usar as merdas que eles fazem para implementar aí o seu regime totalitário, que é o que eu mais acredito que vai acontecer, porque aí sim a direita vai parar de sonhar em derrubar ministro do STF e vai começar aí a focar em coisas como o custo e a administração pública, que tá um caos. Então assim, pelo menos eles vão tentar trabalhar para tentar desafogar todo mundo dessa merda, tentar fazer pelo menos o mínimo. Não é nem pedir a salvação, é só pedir o mínimo. É só pedir para sair desses ritos de passagem, de ficar vendendo algo que não vão cumprir. Então assim, não adianta ter economia se tiver juízes do mal. Cara, isso é um baita papinho de malandro, ladrão de velha que nunca trabalhou na vida. A classe média tá sendo esmagada e esses vagabundos, ao invés de se organizar e fazer um feijãozinho com arroz básico para tentar aliviar a classe média, tentar salvar o país, preferem gerar tumulto e gerar justificativa para os excessos dos seus rivais.
Então assim, o povo não tem direito de viver em paz, enquanto não salvar malandro da sua prisão domiciliar de luxo. O país derretendo e malandro fora do país, colocando mais lenha na fogueira, vendendo na cara dura a esperança de melhor após a destruição de tudo. Essa história de cumprir objetivos antes de começar a se preocupar com o problema real em si é a coisa mais bizarra e sádica que eu já vi na minha vida. É um absurdo. Indo pro segundo bloco, é o de sempre, vou trazer uma ideia que eu acredito que reduza, não vai resolver completamente, mas reduz, que é a ideia de oxigenação estatal e punição de ordem. Os agressores no ambiente, ao analisar que não vale a pena se subordinar a esse ordenamento, não apenas para de obedecer, gerando aí a desobediência civil, como passa a lucrar com a desordem e caos do ambiente. Então, assim, toda a mobilização que vejo para manter esse ciclo bolsonarista desgraçado de tumulto e depois descanso é o resguardo na liberdade que os agentes públicos têm a usar os espaços estatais. Tanto o magistrado quanto os políticos usam os espaços estatais como garantia de tocar o terror sem ser responsabilizados. A ditadura do Brasil gerou uma sequela que acaba justificando ações imbecis que se dizem revolucionárias em nome da liberdade, revolução e bem. Então você criticar uma ideia idiota passa um ar totalitarista, quando na verdade você só não quer pagar a merda que um político faz. Então assim, eu acredito que o Estado tem que ter uma esteira social. Essa bagunça toda é feita por agentes que estão no poder há pelo menos 12 anos e que deveriam já ter dado lugar para outros indivíduos, outros agentes que não teriam esse conforto para fazer tanta merda. Então assim, tem que ter a substituição constante de pessoas, indivíduos nos espaços públicos para evitar essa sensação de posse que acaba aí nascendo nesses indivíduos abjetos. Então assim, servidores públicos, independente da sua classe social, devem ter apenas um mandato com limite de tempo de 12 anos no máximo. Para agentes públicos com influência na política, como o STF, 8 anos de mandato, o que daria aí 2 ciclos eleitorais e evitaria toda essa bagunça. E em relação a esses políticos amaldiçoados, entregaria aí o que eu já tinha falado antes sobre calendário político. Os políticos se reuniriam a cada 6 meses para votar 3 leis que cada partido que tivesse representantes na casa teriam direito. Se tivesse aí 15 partidos, teriam 45 leis para serem votadas em um mês. Tu divide aí 3 leis por dia, só apertar sim ou não, não precisa de muito mistério. Um mês antes, todos os partidos receberiam as 45 leis e as estudariam, teriam aí todo um debate em cima e iriam para o parlamento apenas para votar. Então assim, creio que isso forçaria o debate de ideias sobre leis e tornariam os parlamentares menos invulneráveis para manter essas loucuras, pois teriam apenas 2 janelas de atuação e de exposição midiática e seriam forçados a discutir ideias durante 4 ou 5 meses, os expondo como energúmenos. Então assim, além, é claro, de limitar os mandatos a 3 mandatos de 4 anos. Ao meu ver, o certo seria 2, mas é praticamente impossível. Mas pelo menos aí tira um monte de malandro que vive de dinheiro público para gerar tumulto inutilmente. Então, cara, você é maluco, você é A, você é B. O meu princípio é o princípio orgânico. As leis que eu entendo a partir do princípio de organicidade. Toda causalidade do ambiente tem que vir das necessidades, das demandas dos indivíduos e não das necessidades do coletivo. O coletivismo é a arma mais tosca e simples para manter a massa cega e sem enxergar a realidade. Então assim, veja alguns agentes com muita dificuldade de entender que a cada bravata burra do bolsonarismo, a sociedade ela fica com a sua liberdade cada vez menor. E o poder, tanto da esquerda quanto do STF, cada vez maior, mantendo essa briga ao infinito e além. Então assim, o brasileiro está se acostumando a se tornar refém de herói. O brasileiro se acostumou a pagar pedágio pro herói. Antes de te salvar, tu tem que pagar o arrego do malandro. A política no Brasil é só caoseiro e trambiqueiro, aplicando golpes e forçando a população a pagar a conta absurda das besteiras que eles fazem.
e uma conta cara que ela já paga. Então assim, a vida vem se tornando cada vez mais cara e com o dobro do esforço necessário para se viver. E ao invés de focar em desafogar o povo, desafogar a classe média, reduzir marginalização e, ao mesmo tempo, entregar um pouco mais de segurança, esses palhaços malditos focam em briga e tumulto. Enquanto não forçar a saída e queda por baixa qualidade, dificilmente esse cenário vai acabar mudando. Então, assim, realmente, se não quebrar esse ideal do herói, essa carência do brasileiro, eu acho muito difícil a gente chegar em algum lugar. Todo o poder emana da desgraça do povo. Pode me chamar de chapéu de alumínio, de maluco, o que for, mas nada me tira da cabeça que o bolsonarismo e o petismo são só o tesourão com o Bolsonaro no lugar do PSDB. Existe sim toda a colaboração para ferrarem o país enquanto eles lucram. Enquanto essa for a lei, veremos esse distúrbio de malandros forçando a desgraça do povo, ou por vontade de controle, no caso da esquerda, ou para facilitar a reeleição, no caso da direita. Agentes públicos nunca tiveram, não têm, eu acho que dificilmente terão incentivos de fazer o certo. Então, assim, finalizando a provocação, moral da história, essa bravata do Dino é mais um avanço na agenda totalitária do Estado que usa a burrice bolsonarista como desculpa das suas ações. É mais um ciclo bolsonarista. Essa já é a quinta provocação que faço sobre a família Bolsonaro com o mesmo padrão de movimento. A direita se reforçando e ganhando apoio das ruas e algum bolsonarista faz uma cagada que acaba dando poder para a esquerda revidar, gerando obviamente toda essa bagunça, se escorando nessa estrutura estatal auxiliar. Todas as merdas que vemos partem da segurança do espaço público. O indivíduo se sente no direito de fazer qualquer merda que ele queira, porque sabe que não irá sair independente de qualquer coisa. Fazer a sociedade e o ambiente dividirem a merda que ele causou, aparentemente é uma espécie de fetiche na política. E é aquilo, toda provocação é uma revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado. Não flua com a massa, retire crédito intelectual. Toda provocação que eu faço sobre a família Bolsonaro, eu sempre digo mesmo, preste bem atenção nos padrões em torno dessa família. Eles sempre vão ferrar o povo, fingindo lutar pelo povo na cara dura, beleza? Então a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal, considere fazer um apoio para esse QR Code que está no centro da sua tela. E por hoje é só, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!